Nessa semana, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou o primeiro levantamento que projeta para a safra deste ano a maior safra de grãos da história do Rio Grande do Sul, prevista em 38,35 milhões de toneladas. O dado, se concretizado, leva o estado para o posto de terceiro maior produtor de grãos do país. Para entender o contexto que permite esse recorde e seu impacto agora no Rio Grande do Sul e no Brasil, que também terá recorde, eu converso com o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos. Tudo bem, Fabiano? Olá, Thaís, tudo bem? Bom, quais são os fatores que estão contribuindo para essa recuperação da safra, da produtividade no Rio Grande do Sul? Bom, Thaís, o Rio Grande do Sul vem de três safras, pelo menos três safras aí, em que há algum tipo de problema climático, de interferência climática nas lavouras. E o que se espera para essa safra é uma recuperação das produtividades, principalmente para a soja, para o milho, para o arroz também, os principais produtos produzidos no estado. Além disso, há uma perspectiva de um aumento de área, um leve crescimento na área cultivada, e isso aí vai permitir que o estado do Rio Grande do Sul seja aí o terceiro maior produtor de grãos nessa temporada, e claro, tem um ano agrícola todo pela frente aí para esses números serem ajustados conforme as culturas forem se desenvolvendo. Pois é, esse é o primeiro levantamento da safra 24-25 e chega com esses números grandes aí, especialmente para o Rio Grande do Sul, que teve toda uma questão de calamidade. Essa questão da calamidade, das enchentes, da perda de solo fértil aqui no Rio Grande do Sul, ela chega a ser considerada nesse levantamento e nessa projeção que a Conab faz? Sim, Thais. Nesse primeiro levantamento, a Conab ela tem por método utilizar modelos estatísticos que ajudam a prever, né, principalmente a produtividade em relação à área também. Os nossos técnicos aí no Rio Grande do Sul fazem esse levantamento. E o modelo ele leva em consideração a série histórica, tudo aquilo que já aconteceu, então esses fenômenos eles acabam sendo captados. E claro, a análise da equipe técnica da Conab também para captar esse tipo de efeito que a lixiviação do solo pode ter causado em termos de produtividade, perspectiva de produtividade para essas lavouras. Então, a soja, por exemplo, a produtividade do Rio Grande do Sul, ela não é uma produtividade potencial que o Estado já apresentou em outras ocasiões, justamente também por conta dessas condições. Mas, claro, os produtores eles trabalham para que as condições sejam maximizadas. Então, ao longo do decorrer da safra, esses números eles podem ser ajustados, não só devido às condições climáticas, mas também ao desenvolvimento das lavouras. Bom, agora falando um pouquinho sobre o arroz, né, que deu tanta polêmica ao longo desse ano, depois das enchentes e com aquela questão dos leilões aí que a Conab acabou não realizando, está previsto também uma maior área e uma maior produtividade para o arroz, né, Fabiano? É isso aí, Thaís. Bom, a conjuntura de mercado do arroz ela tem favorecido o aumento de área, e a gente está falando do aumento de área não só no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor, mas no país inteiro, em todas as regiões, há um aumento, uma perspectiva de aumento de área. Além disso, a produtividade, esse ano, um ano de laninha, as condições demonstradas em outros anos de laninha mostram que a produtividade ela tende a ser boa para o arroz, principalmente no Rio Grande do Sul, que o arroz é irrigado, né? Então, nesse primeiro levantamento há uma conjuntura favorável à produção do arroz. Repito, não só o Rio Grande do Sul, que corresponde por mais de 70% da produção de arroz no país, mas em todo o Brasil é um interesse maior pela cultura. E é um interesse também do governo brasileiro que se expanda essa cultura para outros estados, né, Fabiano? É isso. O arroz ele vem crescendo em outros estados devido aí também aos incentivos do governo, mas também a essa conjuntura de mercado. Isso é bom porque em uma situação de catástrofe como a do Rio Grande do Sul, no final de abril, início de maio, há uma diversificação em outros locais. Enfim, então o governo federal vem apoiando políticas para que haja a diversificação do cultivo de arroz, e os produtores também enxergando isso como uma oportunidade de mercado. Bom, esse é o primeiro levantamento, como a gente falou antes, são alguns outros ainda a serem realizados. Para alguma mudança nesses números, a exemplo do que a gente tem lá nos Estados Unidos com o relatório de oferta e demanda
do USDA, aqui o relatório da Conab acaba trazendo alguma coisa de balizamento também dos números, até para o produtor ter uma ideia de valor, se pode subir ou não. Como é que funcionam esses levantamentos e de que forma eles vão sendo anunciados aí ao longo da safra? Bom, a Conab ela tem uma equipe de aproximadamente 80 técnicos que realizam esse trabalho em todo o país. Esse trabalho ele é consolidado aqui em Brasília, na nossa unidade matriz. E aí, não só a pesquisa subjetiva, aquela com informantes, mas há todo um trabalho de análise por georreferenciamento. A gente se apoia nos custos de produção que a Conab levanta também. E aí o quadro de oferta e demanda também é uma parte da equipe da Conab, não é a mesma que faz o levantamento de safra, mas ele acaba dando indicativos de como que vai ser a safra e como que pode se comportar tanto a oferta quanto a demanda, né, justamente isso, em relação a preços também. Então, esse trabalho da Conab ele acontece rotineiramente, todo mês, justamente para captar aquelas influências que o clima pode ter ocasionado, mas também toda essa questão mercadológica que, inclusive, impacta diretamente, por exemplo, na intenção de plantio, né? Então, esse trabalho é contínuo, a atualização ela é contínua. No nosso boletim, o nosso relato, a gente divulga ali entre os dias 10 e 15, mais ou menos, do mês. Ele traz a informação do mês anterior, mas a gente tenta atualizar o máximo possível, justamente para isso, para tentar captar o que aconteceu em termos de clima, o que aconteceu em termos de mercado, para realizar essa estimativa. A gente falou aí sobre aumento de safra de arroz e de soja e o milho. Como é que está a situação para o Rio Grande do Sul? Quais as projeções? Bom, o milho Rio Grande do Sul ele produz milho nessa primeira temporada agora. O pessoal começa plantando milho, planta soja, e depois, no final do ano, volta a plantar milho. E a perspectiva atual, até devido à conjuntura de preços do milho, é de uma redução diária no Rio Grande do Sul. Isso acontece em a maior parte dos estados, dos principais estados produtores do país em relação ao milho nessa primeira temporada. Por quê? No Rio Grande do Sul não tem a segunda safra, a Conab não considera a segunda safra, mas no restante do país, principalmente Mato Grosso, Paraná, aqui na região centro-oeste, o milho segunda safra ela é a safra principal. Então, os produtores vêm direcionando o plantio para culturas mais rentáveis, por assim dizer, como a soja, o próprio arroz, e reduzindo a área de milho para cultivar essa área numa segunda safra. No caso do Rio Grande do Sul, apesar de não haver uma segunda safra, essa competição por área com milho, com arroz e a soja, ela acabou afetando a intenção de plantio da cultura. No entanto, a perspectiva climática para o milho ela é favorável, deve haver uma recuperação em relação à safra passada, pequena, mas deve haver uma recuperação e, em parte, tirar um pouco desse impacto da redução da área na produção. A gente sempre vem falando aqui no programa que a maior safra do Rio Grande do Sul, a safra histórica, aconteceu em um ano de laninha fraco, que é o que a gente vai ter esse ano, né, Fabiana? Então tem boas perspectivas aí de concretização desses números do primeiro levantamento? Exatamente isso. A nossa equipe baseada aí, como eu disse, ancorada em modelos estatísticos, mas também toda a projeção climática e, claro, a equipe analisando também essa condição de laninha que está se desenhando, ela é uma condição boa, inclusive não só no Rio Grande do Sul, mas para outras regiões também, é uma condição bem atípica do que a gente viu no ano passado, diferente do que a gente viu no ano passado, em que havia chuvas nesse início na região sul, mas na região centro-oeste não estava tão bem. E na safra recorde até então, lá em 2022, era um pouco o contrário. Na região centro-oeste estava bem de chuvas, na região sul não. E esse ano não, está bem equilibrado, a condição se mostra um pouco melhor, um pouco mais tranquila aí de acontecer nos próximos 3 meses, que de fato é o que pode definir a produção, principalmente no Rio Grande do Sul, em que a concentração do plantio ele acontece agora. Bom, a gente teve aí no ano passado um atraso um pouquinho também no início, na safra passada, um atraso no início do plantio no Centro-Oeste, e esse ano da mesma forma, né? Um atraso em função da escassez de chuvas e toda aquela questão das queimadas. E aí isso traz, nesse momento, alguma apreensão em relação à safrinha, a segunda safra de milho,
que depende da colheita da primeira safra, né, para que ela possa ser implantada. Como é que está essa projeção e essa expectativa da Conab em relação a esse fator especificamente? Thaís, na última safra, de fato houve um atraso, mas ela começou até de uma maneira mais rápida, por assim dizer, o plantio no Centro-Oeste. Em alguns estados, o vazio sanitário da soja ele tinha sido antecipado para o início de setembro. Muita gente plantou no pó e aconteceram algumas chuvas, inclusive no final de agosto, aqui no Centro-Oeste. Então o pessoal plantou. E ali, a partir do dia 20 de setembro, mais ou menos, até o dia 20 de outubro, as chuvas elas cessaram e, principalmente, o calor ele teve um impacto muito forte nas lavouras, isso acabou causando replantio, enfim, toda aquela situação que a gente viu para a soja no ano passado, reduzindo produtividade. Para essa safra, as chuvas elas demoraram mais a iniciar, elas vieram no final de setembro e no início de outubro ainda não tinham se regularizado. Na última semana, as chuvas elas se regularizaram na região central do país, inclusive a Conab acompanha esse progresso de plantio, né, de plantio e colheita. Toda segunda-feira, às 19 horas, a Conab divulga um material a respeito disso em relação à soja, a milho e outras culturas. E para essa safra, apesar desse início um pouco mais lento, ainda não está tão distante para a soja, não está tão distante do que já aconteceu. E as condições, as previsões aí até o final de outubro são previsões boas de precipitação na região centro-oeste, deve permitir aí um avanço grande da semeadura. Então, no momento ainda não dá para cravar que a janela da segunda safra ela está comprometida, muito pelo contrário, ela tem uma perspectiva de acontecer no momento ideal. Resta saber como é que vão acontecer essas chuvas lá no primeiro semestre de 2025, né, para a conjuntura do milho segunda safra. Mas a perspectiva é boa, é favorável ainda, não impactou tanto, apesar dessa demora em relação a outras safras, demora no início, né, da semeadura em relação a outras safras, ainda não impactou tanto que o próprio progresso de safra ele mostra que a diferença é muito pouca percentualmente em relação à última safra, que já foi adiantada. Bom, vamos torcer que tudo dê certo, que essa super safra aí se confirme e esperamos também que os preços não fiquem muito pressionados, né, Fabiano? Porque essa é uma preocupação do produtor. Uma grande safra aqui, uma grande safra nos Estados Unidos acaba aí tendo algum problema no preço também. Essa questão da oferta, enfim, ela pode afetar o preço. Claro, depende de vários fatores, principalmente quando a gente fala de commodity como soja. Sim. Outros países também, a produção e consumo em outros países. Mas, de fato, a previsão da safra ela é uma previsão que se não tivesse ocorrido todo aquele problema da soja na safra passada, a gente já teria números parecidos com esse, e para essa safra a condição ela se mostra melhor, então deve ter uma oferta assim um pouco maior, isso pode de alguma maneira pressionar preços, pode, mas a perspectiva é de uma boa safra ainda assim, de um plantio maior do que a última safra ainda assim também. Muito bem. Obrigada, gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, pela participação. Obrigado a vocês.